Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, dando sequência aqui na história do início da congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora e da sua cofundadora, a Madre Beatriz. Vamos então encerrar com essa segunda parte sobre essas duas histórias santas, tanto da própria congregação como da cofundadora. São histórias de santos, mas como nós iremos ver, é claro que também tem o humano, obviamente. Tem as dificuldades, tem as contradições. Bom, então nós paramos aqui no capítulo 7, no 7º capítulo desta biografia escrita pela irmã também sacramentina, Zélie de Paula, Madre Beatriz, itinerário existencial, vontade de Deus. Pois bem, tem aí a foto da Madre Beatriz aqui na capa, e certamente essa vegetação aqui na capa, aqui atrás também, é por conta daquela grande capacidade, inclinação que ela tinha, a Madre Beatriz, de contemplar a beleza da criação, contemplar a bondade divina, a perfeição divina, através da natureza. Iremos falar também de um exemplo que é colocado aqui. Muito bem. Nós vamos aqui para a página 79 desta biografia, em que a irmã Zélie relata o seguinte: então, sempre com muita firmeza e bondade, andavam juntas na pessoa da Madre Beatriz. Essa capacidade. Interessante porque normalmente nos manuais de teologia cética e mística, por exemplo, um diretor espiritual ele tem que ter exatamente essas duas características, essas duas virtudes. A firmeza, que não é o extremo, o que chamaríamos de rigidez, então é a firmeza. Por outro lado, não pode ter o extremo do laxismo, do relativismo, mas a bondade ou a mansidão. E isso era visível na Madre Beatriz. Padre Júlio Maria, em carta à Madre Maria de Jesus, a cofundadora das Filhas do Coração Imaculado de Maria, as Cordemarianas, assim se refere à Madre Beatriz, porque o Padre Júlio começou a acolher ex-freiras das Cordemarianas, e ele então endereçou uma carta à Madre Maria de Jesus, falando sobre a sua cofundadora aqui em Minas, lá em Manhumirim. A superiora geral, irmã Beatriz, é uma religiosa de nobres sentimentos. Veja o elogio vindo do próprio fundador. Muito benquista por todos, dirige o instituto com firmeza e bondade. Agora vem, é uma santa alma, pouca saúde, mas virtuosa, mansa e firme, mansidão e firmeza. Está aí. Depois um outro tópico fala: no amor, o humano e o divino se encontram. Embora tivesse muitas preocupações e apreensões próprias de sua missão,
e que a fazia sofrer. Madre Beatriz era uma mulher feliz, vivia com alegria a sua consagração. Então, quais são essas preocupações, apreensões da sua missão, do seu estado de vida como superiora das irmãs sacramentinas? Então, aqui vem na página 83, divergências e desafios, não só com alunas e irmãs, mas com o próprio fundador, por incrível que pareça. Isso faz parte nas vidas dos santos, né? Os próprios apóstolos e na história de tantas outras congregações, institutos religiosos, religiosas. Então aqui a irmã Zeli diz assim: características bem diferentes de personalidade marcavam o fundador e a cofundadora. Embora fossem unidos por grande amizade, pelo mesmo ideal, essas diferenças, temperamento, visão, e é claro, as circunstâncias que às vezes não era a mesma da Madre Beatriz e do Padre Júlio. Mas de qualquer forma, vamos lá. Essas diferenças entre eles traziam dificuldades para ambos. Madre Beatriz se sentia discípulo do Padre Júlio, filha espiritual. Ele era o cabeça, o fundador, o mestre. Mas, junto às irmãs, era superiora, de fato, né? E tinha posicionamentos, assim, em muitas situações, opostos, divergente mesmo. E entrava em conflito, em choque com os posicionamentos do fundador. Por exemplo, né? Aqui ela cita um exemplo na página 83, mas para a gente não ficar aqui lendo tudo, né? Basta você adquirir a biografia. Eu sei que lá em Moimirim é fácil de adquirir. Página 84. O Padre Júlio queria implantar certos costumes das irmãs do norte, das cordes marianas, nas irmãs de Moimirim. É claro que aqui nós não estávamos lá para saber o que poderia dar certo ou não. É certo que algumas coisas não deram certo, outras coisas pode ser que dava para adaptar, mas o que ele queria? Fazer adaptações, implantações de costumes lá do norte aqui no sudeste, né? Com as irmãs sacramentinas. Então a Madre Beatriz, em muitos pontos, respeitosamente, discordava, né? Ponderando serem realidades diferentes, né? As saídas das postulantes e noviças a passeios, por exemplo, que a irmã Zeli coloca aqui, né? A passeio todos os domingos para assistirem filmes no seminário, seriados semanais, conforme queria o Padre Júlio Maria, às vezes trazia desacordo entre os dois. Tá saindo demais. Então a madre responsável pela casa é a que convivia mesmo, obviamente com mais tempo com as irmãs, conhecia ali o temperamento de cada uma, o jeito de cada uma, as manias de cada uma, as disposições, inclinações e até mesmo dificuldades e pecados, né? A madre é responsável pela casa, pelo acompanhamento, tanto das formandas como das irmãs. Percebi que essas saídas nem sempre, aqui que vem, né? Porque o Padre Júlio Maria, eu não tenho dúvida que ele é santo, mas o santo não é uma pessoa infalível em tudo, impecável, imaculado. Não é isso. Imaculado, impecável é Nosso Senhor e a Virgem Maria. E a Virgem Maria mesmo assim por méritos, pelos méritos de Cristo. Então a irmã percebia que essas saídas aos domingos, seriados semanais, nem sempre convinham ou eram possíveis
Então discordava, como eu disse, naturalmente e respeitosamente, né? Então, a madre tinha que usar, muitas vezes, uma diplomacia, uma paciência, se contrariar para, às vezes, ganhar ou não ali o padre Júlio Maria, né? Bom, então vamos lá, página 85. Houve momentos em que Madre Beatriz se posicionou com firmeza diante do padre Júlio. Isso não é desrespeito, isso não é desobediência, nada disso. Uma situação que levou a tomar atitude firme diante dele foi provocada pela vinda de irmãs cordemarianas, né, que ele havia fundado e dirigido lá em Macapá. Então, quando uma irmã criava dificuldades de relacionamento na comunidade, surgiam os conflitos, ele escrevia o padre Júlio. E ele, querendo ajudar, convidava a irmã a vir para Manhumirim. E só comunicava à madre, ô padre Júlio, ajuda aí, né? Só comunicava à madre às vésperas de sua chegada. Não sei, talvez pelas ocupações dele, talvez esquecia, não sei, ninguém sabe. Ou era justamente uma tática para que a irmã, bom, chegando às vésperas, agora tem que receber mesmo, né? Fazer o quê? É o superior, a irmã está aqui, veio do norte, mais de 1000 quilômetros, então aceitar, né? Quase sempre eram pessoas desajustadas, às vezes sem vocação para a vida consagrada, complicadas, trazendo grandes dificuldades para a superior. Mais tarde, Madre Maria de Jesus, a cofundadora lá no norte, nos confessou a sua preocupação quando via essas irmãs vindo para Manhumirim, vindo de lá para cá. E o que pensava? Com que elementos nosso pai, Padre Júlio, está fundando a congregação do Sul? Nota de rodapé, Sudeste. Madre Beatriz, percebendo as dificuldades que começavam a surgir na comunidade relacionada a essas irmãs, tomou uma posição. Isso em 1933. Ao receber a irmã X, ela disse ao padre Júlio Maria: meu pai, espero que seja a última. Se o senhor aceitar mais uma, dou-lhe a liberdade de arranjar outra superiora geral. De fato, foi a última que o padre Júlio recebeu e respeitou a posição da irmã. Humildade também do padre Júlio, né? A questão das vocações era outro motivo de desentendimento e sofrimento para ambos, né? Por quê? Ele, um apaixonado pelo trabalho vocacional, um arrebatador de vocações. Nós vimos isso, né, nas suas missões, suas pregações pela França. Atraía jovens para a vocação religiosa com suas pregações e orientação de retiros, e facilmente dava crédito ao desejo manifestado pela jovem. Providenciava sua vinda para Manhumirim, acreditando que se tratava de uma verdadeira vocação. A madre, perspicaz e intuitiva como era, não no convívio cotidiano, ia percebendo que a pessoa não era vocacionada para a vida religiosa. Ele não aceitava tal opinião e ficava firme. Dizia que, se ela queria ser religiosa, bastava esse sinal para entrar para a vida religiosa. O desejo, né? Mas o que tem por trás desse desejo? Porque, além disso, quem acompanhava, quem estava ali no cotidiano mesmo, era a Madre Beatriz. Bom, e a Madre dizia aquilo que é óbvio. Olha, isso tudo necessita de tempo, né? Mas eram os conflitos entre fundador e cofundadora. E vem na página 86, provações e perda irreparável. Aqui vai falar propriamente
Ela vai começar a falar das grandes provações do ano de 1944. Depois, na mesma ocasião, algumas irmãs, né, na mesma época, começaram a ser diagnosticadas com doenças. Enfim, a própria Madre Beatriz vai começar a ter pioras também na sua saúde. Quando morre o Padre Júlio, por exemplo, a Madre Beatriz, ela estava em convalescência devido a uma cirurgia de vesícula, né? E sua saúde vai se deteriorar, piorar até o ano da sua morte, né? Já na década de 70. Então aqui na página 90 está dito assim: numa cadernetinha de anotações de retiros e escritos pessoais da Madre Beatriz, encontramos uma conversa sua com Jesus, registrada no dia 30 de março de 1945, 3 meses depois da morte do fundador. 3 meses depois. Essa conversa, então, foi 3 meses depois, 1944. Na verdade, se foi 3 meses, isso, março de 45, em que ela expressa na intimidade da oração o que lhe vai na alma. Então é bonito ver essa oração dela, né? A saudade que ela já demonstrava do seu fundador, um horizonte nebuloso com relação ao futuro da congregação, qual será o seu superior. Ela diz aqui, né, na oração: meu bom Jesus, sinto que uma vida interior bem diferente da que eu levava se desenvolve em mim. Desde a morte de nosso santo fundador, parece que ele alcançou para mim a graça de viver mais unida a vós. E aqui a gente já começa a ver uma das respostas que Deus nos dá do porquê da morte do Padre Júlio Maria tão repentina. Então, ela começa a se unir mais a Jesus. Meu Jesus e minha mãe querida, será, Jesus, que o levaste para nos tirar o apoio que tínhamos na pessoa dele? E deste modo recorrermos em tudo a vós? Veja, aqui não se trata de... É óbvio, uma pessoa virtuosa. O Padre Júlio a chamava de uma alma santa, uma mulher de Deus. Não se trata de idolatria. Mas aqui me parece uma espécie de purificação, de um certo, pode ser, um apego não no sentido de pecado, ainda que semi-deliberado, mas uma imperfeição, para purificá-la mesmo. Sabeis, Jesus, as saudades amargas que sinto de meu Pai, mas sabeis também que estou perfeitamente resignada com a vontade santa, com a vossa santa vontade. Tomai minhas lágrimas escondidas, minha grande dor, minha saudade e revertei tudo em benefício espiritual da congregação. Veja como ela exerce a maternidade mesmo para com sua congregação, suas filhas, suas irmãs. É tão triste, Jesus, viver só, sem ter quem nos guie, quem nos mostre o caminho. Dai-me a graça de enxergar no novo superior a vossa pessoa e desse modo confiar. Dai-me força, Senhor, generosidade, espírito de oração, tino administrativo, coragem, prudência, firmeza, energia e bondade para bem dirigir vossas consagradas. Dai-me virtude para suportar tudo, para enxergar tudo e desenvolver a congregação, para a vossa maior honra e glória e desenvolvimento do culto de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Fazei que eu seja o que meu Pai sempre achou que eu fosse. Hoje, aqui vem, hoje lá do céu,
Ele há de compreender minha miséria e talvez tenha tido arrependimento de me ter escolhido para dirigir sua obra. Mas Jesus, como tens o costume de tomar o que há de mais miserável para fazer grandes coisas, também desta vez assim o fizeste. Veja, uma oração simples e ao mesmo tempo muito profunda. Poderíamos quase dizer de uma mística, né? E aí, o capítulo 8º fala um pouco do carisma de educadora que ela tinha, né? Então, Deus lhe deu esse carisma de educadora. Isso é muito interessante, né? E ela tinha uma capacidade, assim, de conciliar, né, aquelas e aqueles que estavam em conflitos, em desacordo, em inimizades. Tanto é que deram para ela o título de Bandeira Branca da Paz. Esse era o título da Madre Beatriz. E aqui vem um fato interessante, que eu queria também narrar para vocês, na página 98. Já estamos aqui encerrando. Vamos encerrar neste capítulo 8º, né? Porque o capítulo 9 vai falar do Concílio Vaticano II, aí já é década de 60. E etc. Então, na página 98, diz: um fato na vida de Adélia, ainda jovem, revela suas qualidades para a missão que mais tarde ela exerceu com bastante fruto, né? A missão, o trabalho e o carisma de educadora. Então, conta aqui a irmã Zeli. Ela nos conta assim, que certa vez, uma menina bateu à porta de sua casa, pedindo esmola. Adélia atendeu e se pôs a conversar com a menina, mostrando interesse pela sua vida. Ficou surpresa quando percebeu que ela ainda não tinha frequentado escola. Ou seja, ela era analfabeta, né? Conversou então com a jovenzinha sobre a importância do estudo, motivou e incentivou-a a estudar, e ela mesma, a Adélia, assumiu o compromisso de dar-lhe aulas de alfabetização. O dom de educadora começava a se manifestar. Que bonito, né? Já ali, como jovem. Não foi por acaso que, ao escolher a congregação para se realizar como religiosa, optou por uma onde pudesse servir ao Senhor na educação de crianças e jovens. É o que o Padre Júlio Maria quis em Moimirim, com as irmãs. Isso não foi mais um sinal para a Madre Beatriz? E também, para o Padre Júlio, a própria vida da Madre Beatriz? Veja como que Deus, na sua divina providência, vai encaixando. Trouxe Madre Beatriz, trouxe, na verdade, a sede da congregação das Servas de Maria para Carangola, que na época Carangola era paróquia sacramentina, hoje já não é mais, pertence à diocese. Com o Padre Júlio Maria, fundou o Colégio Santa Teresinha em 1930, primeiro ano de vida da consagração, sendo diretora desde o início até 1943. Bom, então é isso. Agora, já caminhando mais por fim, aqui fala ela cita o padre Demeval, que a mãe dele, a mãe do padre Demeval, ia sempre ao colégio Santa Teresinha, pois suas 5 filhas estudaram ali, né? Então, sempre procuravam pela Madre Beatriz, era uma alegria poder estar com ela, conversar. O padre Demeval foi o confessor da própria Madre, não é? Em quem ela depositava grande confiança, expressa suas impressões sobre ela. Alma simples, dizia o padre Demeval, né? Delicada de sentimentos, distinta, fina, no trato. Então, será o próprio padre Demeval
a ungí-la da unção dos enfermos antes da morte da Madre Beatriz. Aqui existe uma entrevista na página 103, uma entrevista do padre Demeval ao Monsenhor Aristides Marques, em 18 de março de 1979. Pergunta: o que o senhor sabe sobre a Madre Beatriz, companheira do padre Júlio Maria, na fundação das Irmãs? Em resposta, ele fala da saída da Madre das Servas, de Maria, sua vinda para Monhumirim, a fundação ali como co-fundadora das Irmãs Sacramentinas, o conflito que causou isso entre o padre Nino, que era um canonista, né, o fundador das Servas, com o padre Júlio Maria. Veremos isso no vídeo que formos falar das grandes perseguições. E sobre a Madre, o Monsenhor Aristides, ele resume da seguinte definição: ela é uma mulher de Deus, disse tudo. Essa entrevista, nós temos, aqui está citado, né, o padre Demeval, livro Júlio Emílio, na página 21. Então, vamos aqui à página 21. Aqui. De fato, entrevistado Monsenhor Aristides Marques da Rocha. Está aqui uma foto dele. Muito bem, então, lá na pergunta de número... Foi a 8ª pergunta. E o que o senhor sabe sobre a Madre Beatriz, companheira do padre Júlio Maria, na fundação das Irmãs? Então, coloca a questão da saída dela, das servas de Maria, exatamente como está aqui na biografia da irmã Zeli. Eu só queria acrescentar o seguinte. Aquela madre... O monsenhor perguntou, aquela madre ainda é viva? Perguntou ao padre Demeval. Sim, monsenhor, ela vive ainda. Aí ele diz: eita ferro. O costume mineiro. Eita ferro. Ela está muito decadente, monsenhor. Não tem importância, não. Ela é uma mulher de Deus. Então tá aí. Comprovado, não é? A saúde da Madre Beatriz começa a se agravar cada vez mais. Ela então vai sofrer uma crise de AVC. Ela, aliada ao seu carisma, que fala na página 105, paralelo ao seu carisma de educadora, está a sua dedicação, o seu dom de falar de Deus às crianças. Então, Madre Beatriz, ela vibrava, ela ficava em júbilo, né, quando percebia que uma outra irmã se dedicava ao trabalho catequético com as crianças. Então, depois fala na página 106, seu amor aos pobres, sempre ali se dedicando através da catequese. Não raras vezes, no seu passeio matinal, prescrição médica que devia observar depois da primeira crise de AVC, isso em 1956. Se fazia acompanhar por uma pequena interna do orfanato, Padre Júlio Maria. Iam conversando e ela, admiradora da natureza, a Madre Beatriz, aproveitava para mostrar à criança detalhes e segredos da natureza, despertando-a para a beleza e o mistério da criação. Ver o dedo de Deus em tudo, né? Em absolutamente tudo. Então, os funcionários, outro grupo de pessoas acompanhadas com cuidado e atenção por Madre Beatriz, não só as crianças, mas funcionários, ela sempre se preocupava
Por exemplo, aqui conta-se que, certa vez, um dos funcionários estava à beira da separação, do divórcio. Então ela foi lá visitar a casa desse funcionário, conversar junto ali com ele, com a esposa, rezaram juntos, ela deu os conselhos e conseguiu reatar, né, aquela crise, conseguiu sanar aquela crise matrimonial. Então preocupava-se com a vida das pessoas na sua totalidade mesmo. Aqui tem um episódio interessante, né? Certo dia ficou sabendo que um funcionário tomava água doce porque o café estava caro. Providenciou logo para que lhe arranjasse o pó de café. E sempre muito atenciosa a tudo isso, a esses detalhes, as necessidades das pessoas que estavam ali próximos a ela, porque era o próximo para ela, era Jesus mesmo, né? Pois bem, e por último, aqui no perfil do Padre Júlio Maria, tem a última parte, na página 67, fala aqui das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, sobre as entrevistas, né, sobre o fundador. Então ele dizia, aqui na página 73, fundou nossa congregação para ser educadora da juventude feminina, para formar professoras catequistas, portanto, gente apostólica, para irradiar a devoção à Eucaristia e a Maria, onde estivéssemos atuando, em prol da salvação das almas. Uma congregação ardorosa, missionária, que tivesse muito amor à salvação das almas, amor e obediência à Igreja e ao Papa. Todas as congregações, palavras do Padre Júlio, né, para as Irmãs Sacramentinas. Todas as congregações têm sua devoção particular. A nossa é a mais bela que possa existir, a mais fecunda, a mais necessária. Ela reúne todas as devoções, Maria e Eucaristia. Nossa devoção é linda, é admirável, mas precisa ser bem compreendida, principalmente bem vivida. Precisamos espalhá-la pelo mundo inteiro. Então, tá aí que vai demonstrando como era feito os votos de castidade, pobreza e obediência, a vida de oração, as leituras espirituais, a vida comunitária, a vida apostólica, os estudos. As irmãs não liam os bons livros, liam os ótimos. O trabalho, né? Então está aí, essa dedicação aos mais necessitados, os mais pobres, para a maior honra e glória de Deus. A mortificação, o silêncio, a disciplina, tudo aí registrado em entrevistas. Então nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, então, nós certamente vamos começar a tratar pelo menos das perseguições que o Padre Júlio começa a sofrer, porque iremos adentrar definitivamente na década de 30, 1930 diante. Mas antes de encerrar definitivamente essa segunda parte sobre as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora e a vida virtuosa da Madre Beatriz, claro, vamos aqui encerrar, portanto, com o capítulo 10º, Preciosa Herança, que trata justamente da morte, né, da Madre Beatriz. Pois bem, na página, na página 133, lema vivido, lema proposto, o amor e sacrifício. Então, uma frase que ela sempre repetia, né?
que é colocado aqui, vontade de Deus, tu és meu paraíso. Por isso que na capa, certamente é por isso, né, que vem escrito como um dos subtítulos, vontade de Deus. Então, em 1944, quando perdeu a mãe, lembro que a mãe lá viveu mais de 30 anos, né, depois que ela ofertou sua vida a Deus, a Madre Beatriz, Adélia, para que a mãe pudesse viver mais. Escreve a uma irmã, agradecendo sua carta, e diz: nosso caminho para a santidade é a conformidade perfeita com a vontade de Deus. Dizia uma santa fundadora: vontade de Deus, tu és meu paraíso. Parece que esta pequena oração tornou-se, diz a irmã Zeli de Paula, tornou-se um complemento, integrando-se ao seu lema pessoal: amar, sofrer e calar. Em sua última doença, já sem condições de fazer outras orações, repetia sempre: vontade de Deus, tu és meu paraíso. Vontade de Deus, tu és meu paraíso. Que bonito isso, né? Que bonito. No seu último ano como superiora geral, deixou-nos essas palavras quase num desabafo de seu coração estremecido e desejoso de nos ver vivendo em profundidade o lema que nos legou. Então ela deixa aqui um testemunho falando da necessidade da união das irmãs e falava continuamente, né, meu pobre lema, um só coração, uma só alma, quanto te amo, quanto desejo vê-lo difundido entre nós. Sacramentinas de Nossa Senhora, quanto bem farias na congregação, nos colégios, nos hospitais, na igreja, na sociedade, no mundo. Não desanimemos, continuarei a cultivar-te com todo carinho. Então, tem aqui na página 137, Impressões e Memória, é o título. São vários testemunhos, né, de irmãs falando da vida virtuosa da Madre Beatriz. Madre Beatriz foi um exemplo vivo de conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus era o lema que norteava a sua vida. Belíssimo, né? Nossa cofundadora cultivou com empenho o dom da oração. A oração foi a força que a fez viver durante 37 anos à frente da congregação, sem esmorecimento. Na doença rezava sempre e sua expressão era de quem estava em constante união com Deus, em constante união com Deus. Ou seja, em constante oração. Então ela foi aí, assumiu então a sua missão de cofundadora aos 33 anos de idade, já bem, né, madura, na sua fé, nas provações. E aqui na página 143, tem a foto da casa da chácara, onde a Madre Beatriz viveu seus últimos tempos de vida, e a unção ministrada à Madre, a unção dos enfermos, pelo Padre Demeval, e ali Irmã Celeste, Irmã Isabel e Irmã Cecília. Aqui as fotos da casa e da unção ministrada pelo Padre Demeval. Bom, ao final de junho de 1979, seu estado começou a dar sinais de que o fim se aproximava. Então, prostração, abatimento, olhos sem brilho, e o que não seria normal no seu estado passou a ter maior tempo de lucidez. Diante de tantas dificuldades, ela teve um leve quadro de melhora, como dizem por aí, né? Que quando a pessoa está muito doente, tem uma melhora, significa que vai morrer logo, né? Tem uma melhora justamente para dizer umas últimas palavras, realizar uma outra coisa, um outro ato, e em seguida, brevemente, vem a morte. Pelo menos foi assim com ela, né? Porque no dia 3 de julho, a certa hora, fitou o olhar contemplativo num ponto indefinido
olhos bem abertos, e disse: dia claro, dia claro, dia claro. A realidade, porém, era o oposto, né? Julho, na região, no circuito do Caparaó, próximo ao Pico da Bandeira, é um tempo mais escuro, sombrio, né? Nebuloso, muito frio. E à noite desse dia 3 de julho de 1979, na paz e na serenidade que sempre viveu, ela entregou na claridade do dia eterno. Então, está aí. Vontade de Deus, tu és meu paraíso. Belíssima história da Madre Beatriz, que tanto ajudou o Padre Júlio Maria. É bonito ver essas histórias santas, virtuosas. Os santos vão se encontrando e, enfim. Pois bem, vamos então, agora sim, ficando por aqui. E no próximo vídeo nós então iremos começar a falar do início da década de 30, as primeiras grandes perseguições, calúnias, difamações contra o Padre Júlio Maria de Lombardi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. E caso esteja no céu, Madre Beatriz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.